Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, tenho 29 anos e tenho pensado muito enquanto para mim tudo parece ser mais difícil. Quanto mais eu luto para conseguir alguma coisa, mais longe isso me parece. Formei na faculdade de turismo como a melhor aluna da classe, mas depois de 4 anos a faculdade ainda não entregou o diploma e o que me dificulta muito arrumar um emprego. Não desisti, fiz pós-graduação e agora estou fazendo um curso técnico em informática. Mesmo assim só consigo emprego temporário. Muitas pessoas que se formaram comigo já conseguiram um diploma, estão trabalhando, mas eu, como disse, só consigo vagas para empregos temporários. Por que na minha vida profissional tudo parece ser tão difícil, padre? Minha filha, às vezes a gente vive alguns momentos da vida em que tudo parece meio amarrado mesmo, meio truncado mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo isso para ele de vez em quando. Tudo dá errado para ele. O cartão do banco dele bloqueia toda semana. Ele vai tirar o dinheiro não sai. Mas consta que depois saiu, ele tem que arrumar uma confusão no banco de novo. Todo mundo recebe a correspondência certa com a senha tal, a dele não vem. Então às vezes a gente acha que, vou usar um termo feio, né? Parece que outra pessoa está cagada de urubu, né? A gente fala. Desculpe minha expressão feia. Mas isso não pode se aplicar na nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para que a gente nunca tenha esse complexo. Porque se você tem esse complexo de que as coisas só dão erradas para você, é possível que psicologicamente você se disponha a esses problemas. Tem que começar a pensar mais positivo e começar a descobrir na sua postura, será que não existe também alguma coisa do seu jeito de ser que esteja desencadeando esses desacertos todos? Porque eu não acredito em falta de sorte. De verdade, não acredito mesmo. Não acredito em sorte nem falta de sorte. Eu acredito em perspicácia, em atitude. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, padre, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem, mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. O diploma não saiu ainda, por quê? Porque deve estar faltando uma atitude de ir lá, de exigir aquilo que é direito seu. A faculdade não pode negligenciar o seu diploma. Não é possível que depois de 4 anos de faculdade, você ainda esteja necessitando do seu diploma e ele não está nas suas mãos. Então falta muitas vezes a atitude da nossa parte. Você sabe, minha gente, às vezes eu fico vendo, nós somos educados dentro de... Às vezes, né, você encontra pessoas, eu particularmente fui educado dentro de um contexto assim, em que a gente fica muito conformado com as coisas não darem certo. Eu precisei, num determinado momento da minha vida, quase que fazer uma quimioterapia psíquica, né? Expulsar isso de mim. Às vezes nós abrigamos dentro de nós um espírito muito conformado. Isso é muito natural de famílias simples, que acostumaram a não ter a oportunidade. Então fica sempre assim com a cabecinha, não deu certo ainda. Mas por que não deu certo? Pois é, eu fui lá e eles não souberam me explicar. Isso nós não podemos admitir. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Agora você tocou numa questão que eu acho fundamental na educação dos nossos filhos e na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos com um excesso de gente formada em faculdade. Diploma não falta nesse mundo hoje, viu? Agora falta especialidade técnica. Então será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco nas opções que nós estamos fazendo? Você que é jovem, você que está aí pensando que faculdade vai fazer, pense 2 vezes, viu? Porque às vezes um curso técnico bem feito vai te dar muito mais oportunidade de trabalho que um diploma na mão.
Aliás, eu estou tendo a graça, a alegria de assumir lá na diocese agora a vice-presidência da Fundação Dom Couto. E a Fundação Dom Couto é uma instituição, não é uma fundação da diocese que tem por objetivo fazer o bem, fazer a caridade. Só que nós não queremos mais obras assistencialistas. A gente sabe que o assistencialismo pode acomodar as pessoas. E você sabe qual que é a principal obra da Fundação Dom Couto atualmente? Formação e capacitação de jovens em áreas profissionalizantes. Aliás, esse é o caminho. Se hoje nós quisermos ajudar de maneira efetiva uma pessoa, é dar a ela a oportunidade de aprender o ofício. Se você, por exemplo, pega todas as áreas técnicas do mundo hoje, os trabalhos especializados. Então eu preciso de um pedreiro na minha casa. Meu pai era pedreiro. Meus irmãos aprenderam o ofício, mas só um deles que trabalha até hoje como pedreiro. Hoje eu tenho amigos lá em Taubaté que trabalham com construtora. Eles falam: padre, se hoje chovesse 20 geseiros lá em Taubaté, ainda assim faltaria mão de obra para tanto serviço que tem. Então muitas vezes nós estamos nos encaminhando para a faculdade e nós estamos nos esquecendo das profissões práticas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de um eletricista, nós não vamos ter. Vai chegar um momento que nós vamos precisar de um pedreiro, nós não vamos ter. Por quê? Porque está todo mundo se encaminhando para as faculdades, para isso, para aquilo, mas a vida prática está perdendo espaço. Então, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, se você tem, de repente, aí uma aptidão, eu gosto de mexer com fio, eu gosto disso, vai estudar. Vai fazer um curso técnico de eletricista, vai se capacitar. Deixa dessa história de que todo mundo tem que ter diploma universitário, porque isso já está passando, viu? Inclusive, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitos dos nossos filhos vão enfrentar problemas seríssimos de desemprego no futuro, por causa do excesso de faculdades que nós temos hoje no Brasil, que virou um negócio, né? Todo mundo hoje tem faculdade, as nossas cidades estão lotadas de faculdade, e muitas vezes, na hora que nós precisamos de um bom funcionário que saiba fazer aí um bom serviço de carpintaria, de marcenaria, nós não temos. E essa é uma questão que vale a pena. Então, tomar uma atitude. Aí lá eu estava contando da fundação. Sabe qual que é a primeira turma que vai ser formada agora? Eles são especialistas em restauro de imagens. Por quê? A fundação tinha lá o museu, com muitas peças precisando ser restauradas, não tinha dinheiro para isso. Buscamos a parceria com o Senai e o SESI, e estão lá recebendo formação qualificada para depois não só reformarem as imagens, fazerem os restauros que o museu precisa, mas depois também poder trabalhar em outros lugares e levar a profissão adiante. E o que é interessante, é a primeira turma que vai ter essa formação no Brasil e que sairá lá de Taubaté. São 26, parece 26 ou 27 jovens se especializando em restauro de imagens. Então vale a pena ficar com a gente pensar sobre isso, né? Hoje, muitas vezes as pessoas estão enfrentando o desemprego porque está todo mundo com o diploma na mão, mas não sabe fazer muita coisa com aquele diploma. Então, o diploma é importante? Termos formação acadêmica é importante? Mas nós também não podemos nos esquecer que a formação técnica ela é tão importante quanto. E que hoje existe um vasto mercado de trabalho precisando desses profissionais e falta mão de obra especializada para isso acontecer. Não é tudo que precisa ser mudado, não é assim? Há coisas que em nós já está bem, há coisas que já estão bem posicionadas, agora a gente precisa continuar avançando. E é por isso que Deus não nos deixa, não nos descuida, é por isso que o cuidado de Deus é uma certeza na vida humana, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Quando eu digo, Deus cuida de mim, isso não é uma frase apenas bonita e poética, sem desdobramentos práticos na minha vida. Deus cuida mesmo de mim. Eu sinto isso nas pequenas coisas. E ao me oferecer o seu cuidado, Deus não está querendo me acomodar. Porque às vezes a gente acha que cuidar é acomodar o outro, é aconchegá-lo e impedi-lo do processo da vida. Não.
O cuidado é a base de todo o crescimento. Quando eu sei que sou cuidado, então eu estou possibilitado, energizado para as mudanças que eu precisarei viver. O cuidado de Deus não é para nos acomodar. O cuidado de Deus não é para nos deixar aqui então numa preguiça espiritual, tranquilos, não. E ao dizer que Deus cuida de nós, Deus está cuidando para que a gente não fique acomodado no ser humano que nós estamos sendo hoje. Aí você pode tomar essa verdade para você. Deste banquete você faz parte. Esta verdade maravilhosa de fé, antropológica, fortemente fundamentada na história, ela é para mim e para você. Não é bom na vida a gente saber que alguém está cuidando de nós e porque nós estamos sendo cuidados, nós podemos alçar voos um pouco mais audaciosos? Os voos que nós precisamos alçar na nossa humanidade estão diretamente ligados à melhoria que nós precisamos viver como pessoas. Você perceber que no hoje da história você é convidado a dar uma resposta madura para a vida, para a circunstância que você tem, para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu ambiente de trabalho. A mim, minha gente, incomoda muito isso, porque eu tenho consciência que o primeiro lugar da nossa evangelização é justamente no lugar das nossas circunstâncias. Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. O que ele estava querendo dizer com isso? Que eu sou, que a minha estrutura pessoal, que o meu ser, aquilo que dá sustento àquilo que eu, pessoa, sou, está diretamente ligado com as minhas circunstâncias. Então eu sou influenciado pelas minhas circunstâncias, as circunstâncias influenciam aquilo que eu sou e podem até ajudar a me transformar. Mas eu também não posso me esquecer que eu, ser, pessoa, também estou convidado a transformar as minhas circunstâncias. É uma interação o tempo todo. Você vive isso. Imagina que no seu ambiente de trabalho, você é o primeiro ser responsável a transformar as circunstâncias. Aí você não fica mais esperando que o outro seja melhor, que o outro seja honesto, que o outro seja verdadeiro, não. Deus cuida de você e automaticamente você está comprometido com essa necessidade de transformar a sua circunstância. Por isso que nós acreditamos que Jesus é capaz de mudar o mundo. Por quê? Porque nós acreditamos na possibilidade do nosso coração ser diferente. Essa frase, Deus vai mudar o mundo, só pode ser verdadeira no momento em que nós assumimos o compromisso de sermos este mundo a ser transformado. O cristianismo é essa força que nos empenha, que nos coloca numa luta o tempo todo para fazer a diferença no ambiente onde nós estamos. É por isso que a lei, antes de estar escrita no papel, ela tem que estar inscrita dentro de nós. Não é porque o papel me proíbe ou me permite que eu farei ou deixarei de fazer. Jesus já dizia isso. A lei tem que estar gravada nos vossos corações. Ele dizia isso ao povo daquele tempo por uma razão muito simples. Amarravam a lei nos rins, dentro dos pacotinhos, escreviam os trechos da lei, e amarrando, cingindo na cintura, os homens e mulheres daquele tempo acreditavam que estavam com a lei internalizada. Mas Jesus diz, não adianta nada esta lei estar pendurada em vocês se ela não estiver dentro do coração. E Jesus é muito sábio. Por isso que ele revolucionou o mundo e por isso que ele continua revolucionando a nossa vida, as nossas estruturas, porque ele vai na raiz da história, lá no lugar onde a gente aprende. A pedagogia nos diz que o ser humano pode ser melhor à medida em que ele aprende e apreende a bondade como um valor, um código de conduta, caráter, cidadania. São valores que fazem diferença no lugar onde nós estamos situados. E por isso que Jesus dizia que a lei que deve verdadeiramente orientar os nossos corações não é essa que está inscrita nos papéis, nem nos códigos, nem nos livros, mas é a lei que está escrita dentro de nós. E é essa lei que nós queremos escrever aqui. É esta lei que eu faço questão
de ajudar você. Eu, como padre, eu estou diretamente comprometido a inscrever essa lei dentro de você. Sabe por quê? Porque se essa lei estiver inscrita dentro de você, ninguém te segura. Você vai longe, porque eu tenho certeza disso. Quando nós temos estas leis inscritas dentro de nós, nos princípios da honestidade, da cidadania, do amor ao próximo, do respeito a Deus, da fraternidade, quando nós temos esta lei inscrita dentro de nós, nós já estamos construindo o céu na terra. Eu fico vendo essa campanha política que às vezes dá nojo na gente em ver, em assistir pela televisão. Eu fico pensando, oh meu Deus, quando é que nós vamos verdadeiramente internalizar os valores que podem mudar este país? E aí eu penso, não é no candidato não, porque eu não tenho como interferir naquele candidato e fazê-lo trabalhar de maneira honesta pelo povo. Eu tenho os meus candidatos nos quais eu acredito, você tem os seus. Mas agora eu fico pensando que nós temos como interferir na nossa conduta. O Brasil começa em mim. O Brasil começa em você. Quando você vai descobrindo que existem irregularidades na sua vida que não podem, que estão erradas. E aí você corre para consertar, você corre para corrigir. É assim que a gente vai mudando. E você tem o direito de viver isso. Você tem o direito de ser mais inteiro, de transformar as suas circunstâncias, de ser um ser humano mais leve, mais feliz, mais realizado, porque outra coisa Deus não quer. Deus nos quer felizes. Deus quer você feliz. Mas pode ser que hoje você tenha obstáculos. Então vamos aprender a libertar esses obstáculos da sua vida. Você merece. Você merece, você tem direito. A palavra de Jesus para inscrever esta lei dentro de nós, registrar, de maneira que nós possamos segui-la, não porque alguém está nos pedindo, não porque alguém está nos obrigando e nem nos mandando, mas é porque nós a conhecemos e nós sabemos o bem que ela pode fazer em nós. O significado da cruz na vida de todos nós, acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas por causa dos estudos. Fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 13h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver
o meu sacerdócio, é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz, porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem, ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim, minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios
não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime, mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Ácido e Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro, quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio.
tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram, nunca mais vimos aquela pessoa e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar guardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você não sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros, mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, parte. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.